Muito bom dia, na graça e na paz do nosso Deus. Estamos aqui com a meditação da Palavra de Deus neste canal, a Palavra à Luz da Verdade, com o seguinte assunto: a alma e o cuidado de alimentá-la com os seus sentimentos certos. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe essa meditação. Seja feita a tua vontade, da forma que o Senhor queira nos inspirar e falar por meio dessa meditação. Em nome de Jesus, amém. Título do assunto: a alma e os alimentos, e os alimentos certos. Como alimentar de forma correta, com os sentimentos corretos. Que sentimentos geralmente vêm da alma, da emoção da alma, mas há o sentimento que vem proveniente do espírito, que são os sentimentos que são justos, que são sensatos, racionais, e isso é que devemos alimentar a nossa alma. Vamos falar apenas de uma pontuação. Essa meditação hoje vai ser muito breve, quase que uma reflexão. Vamos ler aqui essa primeira pontuação. O devido cuidado com que está alimentando a sua alma. Livro de Tito, capítulo 3, diz o seguinte: porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, atrevidos, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando a pessoa não conhece a Deus, quando a pessoa vive por viver a velha natureza, que é a natureza pecaminosa, proveniente da desobediência do primeiro homem, Adão. Então, o homem vive com um coração desgovernado. E a palavra de Deus fala bem claro que o coração do homem, ele é maldoso, ele é enganoso. E quando não tem o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, e a palavra de temor a Deus, vive da sua própria maneira. Aquilo que vem às telhas da cabeça, assim o faz. Então, a pessoa não tem domínio próprio para dominar esses tipos de adjetivos que aqui citamos, que são qualidades de uma natureza má e pecaminosa. Somente quando no centro do coração da pessoa habita a paz de Deus, habita o Espírito Santo, habita o amor de Deus, é que conseguimos vencer. Porque, veja bem, há pessoas desobedientes. Quando a pessoa desobedece, está desobedecendo a algo que seria correto fazê-lo. Mas as pessoas que, quando não estão no domínio do temor de Deus, facilmente desobedecem. As pessoas também são atrevidas. Já quando a pessoa tem o domínio de Deus, é uma pessoa mais pacata, é uma pessoa apaciguadora, é uma pessoa que procura ser educada e ela mede suas palavras quando vai falar. Concupiscências e deleite, a pessoa faz o que bem vem à cabeça. Já com a pessoa com o temor a Deus, ela pensa mais de uma vez se vai fazer aquilo que está fugindo das leis de Deus ou não.
odiosos e odiando uns aos outros. É isso, o coração que não tem o amor de Deus, não tem um amor para com o próximo, facilmente se corrói, se corrompe, se envolve com ódio e é muito difícil a pessoa perdoar. Por quê? Porque não tem um amor, a compaixão de Deus dentro dela. E vamos concluir com as seguintes palavras, com o conselho de Deus que o apóstolo Paulo citou em capítulo 2 de Filipenses, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De sorte que haja o mesmo sentimento em vós, conforme também houve em Cristo Jesus. Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então, quais foram os sentimentos? O que veio fluir através do viver de Jesus? Vamos citar um exemplo aqui muito patente, ou dois ou três. As pessoas, quando pegou uma mulher em ato de adultério, quiseram logo trazer para testar Jesus, se Jesus seria verdadeiramente o Messias, porque se fosse, não ia condenar aquela mulher, né? Na lei dizia que fosse pega em adultério, seria apedrejada. E tem um parênteses a gente a refletir. Foi trazido ali só apenas a mulher. E o homem? O homem também deveria ser morto, segundo a lei de Moisés. Então, o que acontece? Jesus tem a solução. Jesus veio para salvar e não para condenar. E ele disse, aquele que primeiro, que não tenha pegado, seja o primeiro a apedrejar, a jogar a primeira pedra. Então, é isso. Jesus, ele teve o sentimento que nós devemos ter de compaixão, de misericórdia. E houve outras maneiras das quais Jesus também teve compaixão e misericórdia, no caso do Judas, que era um dos apóstolos. E você via ali e o Senhor Jesus, que era o Filho de Deus, que sabe todas as coisas, sabia que ele estava desviando o dinheiro da bolsa das ofertas que era para a sobrevivência do Senhor Jesus e dos discípulos. E aí, Jesus continuou tendo misericórdia, mesmo com aquele que sabia que estava fazendo algo. É assim que devemos ser nós. Uma certa parábola que o Senhor Jesus também citou. Vamos falar aqui. Havia dois homens, dois devedores. Um devia 50 e o outro a mais. E a pessoa a qual eles deviam perdoamos e a qual ele perdoou, amou mais, aquele que mais devia. Assim também foi o Senhor Jesus. Ele quis citar que quanto mais você perdoa, isso vai demonstrar o quanto mais seu coração está mais cheio da graça e do sentimento verdadeiro que devemos alimentar a nossa alma. Temos que alimentar a nossa alma com as coisas que promovem sentimentos do coração de Deus. As coisas que é proveniente das qualidades dos sentimentos de Deus. É isso que devemos fazer. Devemos buscar isso, nos empenhar. É fácil? É não. Mas não é impossível. Não é impossível. Quando Jesus, o apóstolo Pedro disse, Senhor, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão, o nosso próximo? 7 vezes?
Jesus diz, não, 7 vezes não. 70 vezes 7. Quantas vezes for preciso. Isso demonstra o sentimento maior que deve envolver o nosso coração, o nosso ser, a nossa alma. Sempre nos esforçar, nos empenhar. Porque à medida que nós nos lançamos, nos rendemos, nos renunciamos para querer tentar obedecer ao que Deus quer e pede de nós, Ele vê isto do alto céu. O Espírito Santo que habita na terra também vê isto. E Deus se agrada, se apraz e vem e fortalece através do Espírito Santo para que a cada momento, a cada dia, venhamos nos moldar mais, para nos aparecer, para nos parecer com os sentimentos que Deus quer que nós vivamos, tenhamos e vivamos para o nosso próximo. Porque há um mandamento que o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos e no livro de Gálatas, que será essa semana mesmo, uma das próximas meditações, falando sobre o que é o fim da lei. O que é o fim da lei? O que é o fim da lei? Se resume só em uma palavra. Mais para frente vamos falar sobre isso, que significa amar ao próximo. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eis o segredo de ter o mesmo sentimento que o Senhor. Amar o próximo como a si mesmo, pois o Senhor falou isto e fez isto em tua palavra, dizendo, amai-vos assim como eu vos amei. Perdoai-vos assim como eu vos perdoei. O Senhor foi o maior exemplo disso, enviando o seu Filho Jesus para nos perdoar ali na cruz. Ali estava demonstrando que Deus é amor e quer que venhamos conhecer este amor e viver, porque somente aqueles que se desprende, que se rasga de si todo orgulho e se rende, se derrama diante de Deus com sinceridade, em querer se esforçar para viver esse amor. Assim o Senhor se agrada. É isso que o Senhor quer de todos nós. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Isso é o que Deus mais quer de nós. Que venhamos conhecer, aprender e viver esse amor. O maior alimento para a nossa alma, nosso coração, que traz paz, que traz o viver de Deus para dentro de nós. Todas as pessoas que vivem de fato, de verdade, esse principal mandamento e alimenta seu coração, sua alma, seu espírito, digo sem medo de errar. Essa pessoa é uma das pessoas mais ricas, mais felizes na face da terra. Essa que vive a prática do amor e do perdão. Deus abençoe e até a próxima, se assim Deus nos permitir.